Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 2 de agosto. Logo mais estaremos ouvindo Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias falando sobre como você deve enfrentar a traição. E o presbítero Newton Fernandes dando continuidade e conclusão à mensagem que nós estamos ouvindo desde a última sexta-feira. Sem perda de tempo, fiquemos com Sala de Prosa. Fala, gente boa! A vida é ao vivo. O Guimarães Rosa disse assim: viver é perigoso. E eu acrescento: é bom. Vai embora não, que nós vamos conversar sobre uma das realidades que faz parte da vida: enfrentar a traição. Vai embora não. Mestre, a traição é ampla, né, mestre? É. Tem a traição. Muito ampla. Você tem traição na política, na empresa, na sociedade, na igreja. Na igreja? Que isso, mestre? Na igreja e na família, no casamento. É muito amplo o assunto. E tem no namoro, e tem no noivado. Mas pastores... Você quer que desenhe, como você diz, ou bota a legenda? Não precisa. O mestre falou comigo, esse é um assunto que nós temos que ir mais... mais sisudo. Ó, a camisa do homem, ó, a cor da camisa do homem. Eu nunca vi um cara com essa camisa. Aqui, ele falou comigo aqui, eu vou falar com ele aqui, ó. Eu ganhei essa aqui, ó. Parece até que foi ele que me deu. Ó. Ele gosta desse negócio aqui assim, menina, é ou não é? Aí eu tô falando com ele, como o assunto é traição, então nós temos que ter MIB. Homens que vestem de preto para ó. Ei, mestre, a traição faz parte da vida, mas é muito doloroso, hein? Você vê que começa com a história humana com traição, né? O Caim traindo seu irmão Abel, o Jacó traindo seu irmão Esaú, os irmãos José traindo José. A história da humanidade é a história das traições. Daí vem as guerras, daí vem os conflitos. E essa traição ela vai se aproximando cada vez mais do núcleo familiar. Começou no núcleo familiar, a primeira experiência. Agora, mestre, como é que lida, por exemplo, o sócio traiu? Às vezes, acontece, nós estávamos brincando aqui, o pastor trai, às vezes um obreiro está trabalhando com o outro, arma um ambiente e tira um grupo de pessoas para começar. É quase que como se fosse começar seu negócio, porque o reino de Deus é feito com fidelidade, com honra, com respeito. Com transparência. Transparência. Não tem nada de errado o cara querer começar a igreja, mas fala com o titular: o senhor me abençoa, pastor, para mim ir embora daqui. Eu escutei uma palestra há uns 10 dias, muito interessante, de um pastor lá de Accra, em Gana. Sei. E ele estava tratando exatamente da relação do pastor auxiliar com o pastor titular, mostrando como deve ser essa lealdade e que Deus honra o princípio da lealdade. Exatamente. Quando Deus põe uma pessoa numa posição e aquele que está debaixo da autoridade dele não o honra, puxa o tapete, ou dá guarida, escuta a conversa, dissemina, alguma coisa que fragiliza a vida do líder, ele está traindo. E essa traição primeiro é a Deus. Então Deus não honra a traição. Não honra, porque a traição é rebelião. Rebelião é feitiçaria. Agora, mestre, por exemplo, vamos analisar 2 casos aqui. Traição conjugal. Como é que a pessoa deveria lidar com isso, se é que a palavra lidar é boa? Eu acho que o grande aspecto, assim, primeiro, como você disse, o mundo é ao vivo e em cores, né? Não, é a realidade. Vamos dizer, ninguém
em São Juízo, levanta de manhã e diz assim, hoje está um dia lindo para eu cometer um adultério. No entanto, muitas pessoas caem. Não é porque planejou, não é porque pensou, caiu numa esparrela. Né? E a queda, mestre, eu acho que ela é progressiva. É. A pessoa vai cedendo dentro do coração dele. Vai cedendo aos pouquinhos. Mas, vamos dizer, não há maneira de lidar com isso vitoriosamente, a não ser, primeiro, para quem cometeu o delito, se arrepender. Segundo, para quem sofreu as consequências, ou melhor, sofreu a traição, é perdoar. Perdoar. Isso vale para qualquer tipo de traição. Qualquer tipo de situação. Porque qualquer outra postura que for tomada, ela vai adoecer. A dor não vai curar. A enfermidade vai gangrenar dentro da alma e vai piorar a situação. Ô, mestre, perdoar. 3 palavras sobre perdoar. A melhor definição de perdão que eu já escutei, perdoar é lembrar sem sentir dor. Certo. E quem me deu essa definição foi uma menina que foi abusada por um vizinho. Ela era filha de pastor. O vizinho abusou dela quando era criança. Ela contou para o pai era pastor, falou, não, vamos mudar da cidade ou eu mato o cara. O pastor era meio brabo. Falei, então, para não matar esse cara, eu vou mudar daqui. Mudou para outra cidade, para outra região. Mas a menina carregava aquela dor na alma. Aí a menina resolve casar, com moça, marcou o casamento, e tinha um cidadão na cidade que era o melhor confeccionador de bolo de casamento. Quando a moça vai lá para encomendar o bolo, quem era o cara que fazia o bolo? O tal. O tal que abusou dela. Ela voltou desesperada, mas ela pensou melhor, voltou no cara. Falou, olha, eu sei que é o senhor mal que o senhor me fez, mas eu quero dizer para o senhor hoje que eu te perdoo. Tome essa decisão. Eu te perdoo. E aí ela me disse, para mim, pastor, perdão é lembrar sem sentir dor. Naquele dia eu tirei a farpa que estava infeccionando a minha alma, intoxicando o meu coração e fiquei livre. Ei, você que já sofreu N tipos de traição. Hoje é o dia de tirar esse espinho, essa farpa do seu coração com perdão. Nós vamos orar para Deus te dar esse milagre. Amém. Agora, mestre, a pessoa não pediu perdão, nesse caso que você está contando. Não. A pessoa escolheu perdoar. Escolheu perdoar. Essa deve ser a conduta de quem quer ficar livre dessas emoções ruins. Porque este é o aspecto. Se a pessoa que ofendeu não se arrependeu, é problema dela lá com Deus. Mas eu, ofendido, se tomo a decisão de perdoar, eu estou dizendo o seguinte, eu estou me libertando. Deus está me curando. Eu não vou ficar mais carregando esse peso. Mesmo que você se lembre, você não está acusando a pessoa dentro de você, porque você já deixou... Essa dívida já está paga. Já está paga diante do Salvador. Yeah. Isso é perdão. Isso vale para tudo. Alguém que tomou dinheiro seu, alguém que levou membros da sua igreja, alguém que falou mal de você, alguém. Hoje é um dia, é a única maneira. E a pessoa que cometeu o ato. Uma palavra, você não arrependeu até agora. Primeiramente, a necessidade do arrependimento. Segundo, que o diabo tem 2 artimanhas. Ele diz, peca porque é bom. E o cara saboreia aquele momento. Segundo, você pecou, não tem saída para você. Quantas pessoas que cometem suicídio? Essa dor está lá. Está lá. Devia ser a confissão. Ou a pessoa entra num processo de pânico da alma, perde completamente a alegria, porque não compreendeu ainda que Deus é o Deus que perdoa e restaura. Perdoa e restaura. Então, no caso conjugal, Deus perdoa o ofensor, Deus restaura o ofensor e a parte ofendida pode perdoar e Deus sarar essa ferida e
reconstruir. O divórcio pode até ser legítimo no caso da infidelidade, mas não necessário, certo. Não obrigatório. Tem a porta do perdão. O perdão é melhor que o divórcio. O perdão é melhor que o divórcio. Ô, gente boa, nós não estamos na sua pele, mas nós temos aquele que sabe das dores de seu coração e você sabe. Essa é a palavra dele para o seu coração hoje. Nós estávamos aqui pensando que nós iríamos bater um papo nessa prosa. Nosso coração inclinou para esse assunto. Como lidar com a traição? Só tem um caminho para a cura de sua alma, que foi o traído. Perdoar, tirar isso do seu coração. E tem um caminho para você que está lidando com essa culpa. Confessar. Vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus sua graça. Vamos orar os dois? Vamos. O mestre vai orar, eu vou orar também. Deus amado, nós todos somos frágeis, vulneráveis, carentes da Tua graça. Sustenta-nos, fortaleça-nos e ajuda-nos, Deus, a viver uma vida digna do Teu nome. Aqueles que estão lidando com a dor da traição em qualquer área da vida, que Tu tenhas misericórdia, que Tu dês o espírito de arrependimento. Amém. E também um desejo ardente, honesto e sincero de perdão. Amém. Para que haja restauração e cura, para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, clamamos a Tua misericórdia e a Tua bênção. Há vidas que continuam lembrando que sofreram bullying, abuso, quando criança, adolescente, por causa da altura, o tamanho do pé, que sofreram, Senhor, traições no trabalho, na igreja, na política, na vida eclesiástica. Senhor, essa alma, essa vida, essa pessoa, clama ao Senhor que o Senhor visite e dê a ela graça agora para quebrar essas cadeias, liberando o perdão. Oh Deus. Senhor, e aquele que está preso, agrilhoado pela culpa, Senhor. Senhor, dá-lhe um coração que se arrepende, que confessa e deixa. Senhor, e guarda nossos pés, Senhor. Amém. E ensina o nosso coração e dá-nos o coração quebrantado. Amém. Que não vai cultivando pequenos passos para chegar a um momento tão duro desse. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa. Amém. Sala de prosa. Desejamos de coração que você ande com Jesus, perto de Jesus e seja de Jesus. Mestre, diga alguma coisa aí que a LPC faz assim, substância para abençoar uma família. Olha, primeiramente nós temos realizado congressos, pastor Jeremias, de família. E vamos ter este ano, de 14 a 16 de outubro, um grande congresso de família, onde pode levar os filhos pequenos, adolescentes. Vamos ter preletores para crianças, vamos ter preletores para adolescentes e vamos ter preletores para casais. Já temos um hotel, já as vagas esgotadas. Amém. Abrimos mais 2 hotéis agora. Então você pode ligar para cá, para a LPC 19 37 41 3000 e fazer sua inscrição. Ainda dá tempo, ainda tem vaga e se fosse você não demoraria não. Faça a sua inscrição, venha participar com a gente. Tem sido uma grande bênção de ver famílias sendo curadas, restauradas e fortalecidas nesse tempo. Abraço, gente. Tchau, boa. gente. Um abraço. No ano de 2017, no dia 2 de fevereiro, eu perdi meu pai, com 57 anos de idade. No ano de 2018, eu tinha meu irmão que lutava com câncer, há 15 anos lutava contra o câncer. Nosso irmão pastor Roncalho o conheceu, um homem cheio do Espírito Santo. 15 anos lutando contra o câncer. E aproximadamente no mês de setembro, 3 meses antes de findar o ano, Deus falava comigo, Deus falava profundamente comigo, dizendo:
aquele homem, aquele jovem é meu, o fruto é meu, o fruto está maduro, e eu não deixo perder aquilo que é meu. E Deus dizia para mim, eu vou levar, porque o fruto é meu e o fruto está maduro. Mas quando eu levar, eu vou te dar o consolo. E na hora, agora tu não entende, mas quando o consolo chegar, tu vai saber que sou eu, Deus, agindo na tua vida. Irmãos, passou-se esses últimos 3 meses do ano de 2018, quando foi no dia 26 de dezembro de 2018, a minha esposa grávida, e eu levantei para levar a minha esposa para o médico, para fazer a cesárea da minha filha, da minha primeira filha. E naquela noite, me permitam dizer dessa forma, Deus me dava um sonho com meu irmão, e no sonho, o meu irmão falava comigo, e eu dizia, como é que tu estás? Ele disse, estou bem demais. Carequinha, corado, gordinho de novo. Meu irmão pesava cerca de 62 quilos, ele não era muito alto, mas quando ele estava próximo da morte, estava com 38 quilos aproximadamente. Tinha tomado tanta hemodiálise que teve falência renal, e nessa falência renal passou 3 anos fazendo hemodiálise sem poder mais tomar quimioterapia. E eu lembro que quando foi naquela madrugada, naquela amanhecer de dia, eu tive esse sonho com meu irmão, e quando eu acordei, o meu coração tremeu. O meu irmão estava hospitalizado, ali no hospital da FAP, onde eu estava para levar a minha esposa, e a minha mãe havia se preparado com minha irmã para receber a chegada da minha filha, e na medida que nós íamos para o hospital, eu e um amigo meu, com a sua esposa, para acompanhar-nos, e de repente eu dizia a esse meu amigo, dizia, Leandro, vamos comigo até o caixa eletrônico, eu vou tirar dinheiro para pagar a cirurgia da minha esposa, e a gente volta para lá. Deixei ela lá com a esposa dele, e fui para o caixa eletrônico. Nesse período de tempo, nesse intervalo de tempo, minha mãe também chegou junto com minha irmã, e estava lá com a minha esposa, e o meu irmão continuava ali naquele hospital, na UTI, num momento bem deplorável, cansado, com metástase nos pulmões. E quando eu desci para sacar o dinheiro, para pagar o hospital, na volta o meu telefone tocou. Quando eu vi a chamada em um número que eu não conhecia, o meu coração tremeu. E eu disse a Deus, Senhor, hoje não, qualquer dia menos hoje. E naquele momento, uma mulher ligava e dizia, Senhor Newton, e eu dizia, pois não, se o senhor é irmão de Tony, eu disse, sou. Se eu quero lhe dizer que infelizmente Tony acabou de ir a óbito. Eu soltei a direção do carro, coloquei meu amigo para dirigir, voltamos para a FAP. E na medida que todos estavam esperançosos da saída do meu irmão para o hospital e da chegada da minha filha, eu entro em pranto naquele hospital. O meu coração sangrava. E eu entrei e minha mãe olhou para mim e disse, o que aconteceu? Eu disse, Tony partiu. Quando a guerra chega no nosso coração, parece que é uma dor tão avassaladora que não iremos suportar. Mas Deus havia falado que apesar dele levar, ele traria o consolo. O meu cunhado disse, fique com sua esposa e eu resolvo o que precisa ser resolvido de Tony. Foi resolver a questão funerária, foi resolver as questões do hospital, o óbito, e eu fiquei no hospital. Há pouco mais de 10 horas da manhã, eu coloquei minha filha nos braços. E eu não conseguia segurar o choro. E eu confesso, irmãos, que eu dizia no meu coração, nunca mais eu serei feliz. Porque Deus havia tirado o que eu tinha de mais precioso, que era o meu irmão. Tinha sido uma dor terrível perder meu pai. E agora estava sendo uma dor avassaladora perder meu irmão. E todas as vezes quando a minha esposa saiu do hospital, as primeiras semanas são sempre mais difíceis. E eu saía do meu quarto, na minha casa são 3 quartos, o meu quarto é o último. A minha esposa estava com minha filha, a minha sogra também estava lá dando assistência. A minha mãe estava em casa de luto. E eu saía do meu quarto, ia para o primeiro quarto, fechava a porta e chorava angustiadamente. Mas todas as vezes que a minha esposa escutava o meu pranto, ela trazia a minha filha Ana Luísa
colocava nos meus braços e o pranto passava. Deus trazendo paz em tempo de guerra. A guerra que eu enfrentava não era a guerra que o povo de Israel enfrentava. A guerra que eu estava enfrentando era dentro de mim. Mas Deus é o Senhor de tudo e de todos. E sendo Ele Deus que derrama sobre nós a sua graça, Ele também derrama sobre nós o consolo. Eu disse que o primeiro motivo é porque o profeta Abacuque sabia que com a dificuldade Deus também traria um avivamento. Preste atenção aqui, Deus, no capítulo 3, no verso 2. Veja a nota de esperança que agora ele tem diante de Deus, no meio da sua oração. Capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque sobre uma forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele sabia que apesar da dificuldade, que apesar do tempo de guerra, Deus traria no meio do seu povo também, nesse mesmo recorte histórico, um tempo de avivamento. E eu gostaria de dizer que talvez o período mais duro que nós enfrentamos, de guerras existenciais ou espirituais, por assim dizer, é o tempo que nós mais crescemos diante de Deus. Preste atenção. E veja se não é no período da angústia, no período da dor, no período da escassez, no período da dificuldade, no período que a enfermidade bate em nossa porta, no período em que falta dinheiro no bolso, no período em que todo o vento está soprando contra nós, que nós nos rendemos diante dele e Deus derrama sobre nós um verdadeiro avivamento. Segundo motivo pelo qual o profeta encontra-se em paz em tempo de guerra é porque Deus, apesar de executar o juízo, Ele traria também salvação para o seu povo. Tem muita gente aqui que está orando pelo seu familiar há anos, que diz, eu queria tanto que o meu filho viesse para cá, eu queria tanto que meu esposo se convertesse, eu queria tanto que minha filha saísse dessa vida, eu queria tanto que minha mãe olhasse para mim, enxergasse a graça de Deus na minha vida e pudesse se colocar agora também diante de Deus para adorar comigo na casa do Senhor. E eu quero dizer que mesmo em tempo de guerra, Deus derrama sobre nós, ainda que venha o juiz, Ele derrama salvação no meio do seu povo. Capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte: tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos ao teu pescoço. Preste atenção o que acontecia com o rei do sul. A guerra estava vindo, os caldeus vinham numa velocidade tremenda, o povo estava aflito, mas Deus estava dizendo, no meio desse povo, ainda que eu desça com juízo, há desses meus aqui que eu vou salvar. No meio desses, que eu vos preservarei em vida. Portanto, meu amado, não se preocupe se a dificuldade bateu na sua porta. Se preocupe em saber que Deus é salvamento para a tua vida. Lembra dos discípulos, quando passava no meio do lago, no meio do mar, e de repente o vento soprou, e na medida, diz as escrituras, que os homens, aqueles homens, eles navegavam até outra margem, segundo a ordem de Jesus, passem até o outro lado, do outro lado eu me encontro com vocês. E de repente eles navegavam, mas no meio do caminho, no meio do percurso, os ventos sopraram, os ventos foram revoltos, o mar se agitou, e eles ficaram aflitos, e disseram, e agora? Pereceremos. Mas o Senhor os encontrou no meio da tempestade. E qual seria a posição dos discípulos naquele momento? Se o vento estava soprando contrário, era mais fácil fazer o quê? Voltar. Se eles estavam na metade do caminho, a mesma medida que era ir para frente, era também voltar. Então, se era mais fácil voltar, por que eles não voltaram? Porque Jesus havia dado uma palavra: vão até o outro lado. Eu quero aplicar isso para nós nessa noite.
Talvez você esteja andando e na metade do percurso você está lutando contra um temporal na sua vida. Mas não é necessário voltar. Siga adiante. Deus é contigo. Ele é livramento na tua vida. Terceiro motivo é porque o Senhor permanece no trono. Ai, irmãos, eu sou apaixonado por isso. Isso nós podemos encontrar no capítulo 2 de Abacuque, no verso 20, o último versículo, quando ele diz: mas o Senhor está onde? No seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não adianta sofrer antes do tempo, não adianta morrer na véspera como o peru, mas o que adianta é servir a Deus e compreender que Ele continua no trono. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele permanece no trono. E quando Ele está no trono, irmãos, não só se cala diante dele os seus servos, cala-se diante dele toda a terra. Levanta-se reis, tira-se reis. Levanta profeta, tira-se profeta. Sobe reinado, declina reinado. Mas Deus permanece no trono. Levanta pastor, sai pastor. Elege presbítero, destitui presbítero. Mas Deus permanece no trono. Levanta-se os homens para tentarem nos destruir. Levanta-se adversidades para tentar nos desmotivar. Mas eu quero dizer, Deus permanece no trono. Não importa o que você está enfrentando. O que importa é que Deus está no trono. Amém? O quarto e último motivo. Vou dar uma carreirinha para a gente chegar. Quarto e penúltimo motivo. É porque porque o profeta sabia que apesar do caos, a glória de Deus seria manifesta. Preste atenção o que diz no capítulo 2, no verso 14. Diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não importa se o mar está revolto ou se as guerras chegaram. O que importa é que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E essa profecia não é a profecia apenas para Abacuque naquele tempo, mas é também para nós nos dias de hoje. Porque ainda nesse tempo, Deus derrama da sua glória. Quinto e último motivo. Porque o profeta sabia que agora, não só na sua força, mas também de todo o povo estaria firmado, não em um rei terreno, mas sim no Rei da Glória. O profeta tinha consciência em que agora esse reinado não seria um reinado comum, não seria um reinado qualquer. Veja que passados reis e destituídos reis, Deus agora, o profeta agora, Abacuque, ele tem a consciência de que o rei dos reis, por excelência, ele agora seria aquele que novamente, não numa cultura teocrática, mas no sentimento de uma adoração, ele faria com que nós, como adoradores, servíssemos a ele de todo o nosso coração. Capítulo 3, verso 19. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das costas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Talvez muitos de nós estejamos buscando firmar a nossa fé em coisas palpáveis, em coisas transitórias, em coisas humanas, em coisas que podemos enxergar, mas o Senhor nos chamou para ver o invisível. O Senhor nos chamou para contemplar pela fé, não as coisas que são, mas as coisas que não são. O Senhor nos chamou para não andar por vista, mas andar por fé. E quando nós nos colocamos diante dele, nós compreendemos que ele sim é o Rei da Glória, ele nos governa. Em seguida, irmãos, eu gostaria de fazer apenas algumas aplicações para nós encerrarmos a mensagem nessa noite. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer, mediante tudo isso que nós expomos nessa noite, é que devemos confiar em Deus
mesmo que a instabilidade moral e política esteja instaurada em nossa sociedade. Vivemos um tempo de instabilidade política. Um diz eu sou de um, o outro eu sou de outro. Vivemos um tempo de depravação moral, em que os valores estão tentando, em que as pessoas estão tentando destruir os valores da nossa sociedade, mas nós devemos confiar em Deus, que Ele é aquele que, apesar da instabilidade moral e política, Ele é aquele que governa as nossas vidas. Portanto, a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está no Deus vivo. Não confiamos em carros nem em cavalos, nós confiamos no Senhor. A segunda aplicação que eu tenho para nós é que em meio ao caos, apesar das circunstâncias, devemos acreditar que em momento algum Deus nos abandona. O profeta sabia que a guerra estava vindo, que a circunstância não era boa, mas ele tinha consciência que apesar das dificuldades, de forma alguma, Deus o abandonaria. E eu quero dizer para nós, igreja, Deus não te abandona. Deus não nos abandona. Ele continua conosco, Ele se assenta no trono. A terceira coisa que eu quero aplicar para nós é que ainda que haja uma guerra dentro de nós, o Senhor nos dá as ferramentas necessárias para passar por quaisquer que sejam as situações. Talvez você diga assim nessa noite, mas eu não sei como agir em meio a uma circunstância como essa. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, Ele é aquele que não somente nos dá estratégia, mas também nos dá ferramentas para passar por toda e qualquer adversidade. Quarta e última aplicação para nós é que Deus sempre tem o refúgio seguro para os seus, para aqueles que se renderem e confiarem nele. Não importa se alguém lhe prometeu algo e não cumpriu. O que importa é que o Deus ao qual servimos, Ele promete e cumpre. E se tem uma coisa, deixa eu fazer uma ponte agora para nós. Se tem uma coisa que Deus prometeu para nós, desde o primeiro momento em que Deus chama o seu povo, é que Ele traria para nós aquele pelo qual nós seríamos justificados pela graça. Todos os profetas, Abacuque, Isaías, Jeremias, Obadias, os profetas passados, os sacerdotes, todos eles estavam olhando para a frente, porque enxergavam que Deus traria salvação no meio do seu povo. E agora nós podemos olhar para trás, porque a nossa salvação chegou, a nossa salvação é Jesus. Portanto, irmãos, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém. Agradeço a todos que estiveram conosco, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.